gostaria de começar a conversa perguntando para o senhor o que é o conceito de daimon? Como eu tentei mostrar na minha fala, o conceito de daimon ele é construído ao longo da literatura grega a partir da poesia arcaica e ele tem vários sentidos. A gente vê a ligação desse conceito no campo religioso, na poesia homérica, muitas vezes como sinônimo de deuses ou de divindades, mas aos poucos a gente vê um distanciamento do daimon em relação aos deuses do Olimpo, propriamente dito, e ele passa a significar algo como um ser de caráter divino que é capaz de influenciar as ações humanas, né? Ou de acompanhar os humanos de algum modo, ou de protegê-los, ou de sugerir pensamentos para os humanos. Mas para frente em Platão a gente vê como que isso se associa à própria psique humana. E qual a diferenciação entre o daimon e o theos para o pensamento grego, professor? Então, inicialmente, tanto theos, quanto daimon, quanto heros, que dá a palavra herói do português, são intercambiáveis na literatura grega. Praticamente, se a gente observar os tradutores, às vezes eles traduzem tudo como deuses. Mas a gente vê, por exemplo, mesmo em Homero, a gente já começa a ver uma distinção. Theos se refere mais àqueles deuses particulares da religião grega, como, por exemplo, Zeus, Afrodite e outros, ao passo que daimon aparece em algumas passagens como algo mais indefinido, como uma causa, como um agente desconhecido. Então a gente começa a ver uma distinção, mas essa distinção não é sempre óbvia não, na literatura grega. Nós falávamos sobre o conceito do daimon, mas o que é o daimon socrático? O daimon socrático, propriamente dito, ele aparece na obra do Platão, caracterizando Sócrates enquanto um personagem platônico. A gente vê em vários diálogos do Platão, como Fédon, como Fedro, como Apologia, a menção que Sócrates faz é uma espécie de voz exterior que ele escuta e que ele ouve. E essa voz exterior nem sempre coincide com a própria vontade do Sócrates. Ele às vezes tem uma direção, e essa voz o alerta para ele mudar de direção. Então é como se fosse um guia, como se fosse um gênio que Sócrates ouve, né? E que afeta as suas ações. Inclusive é por essa razão, entre outras, que Sócrates foi acusado, né, de introduzir novas divindades em Atenas, e é uma das razões pelas quais ele foi condenado. Professor, por que o senhor escolheu essa abordagem dentro de um painel que fala sobre a arte e a espiritualidade? Essa é uma boa pergunta. Inicialmente, quando eu fui contactado pela organização do NUPES, eles deixaram bem aberto qual a abordagem que eu poderia apresentar. Eu trabalho profissionalmente no campo da filosofia antiga, especialmente com a obra do Platão. Então eu tinha pensado inicialmente como que esse conceito de daimon, que é bem pouco explorado pela própria filosofia, em virtude de um desenvolvimento menos, digamos assim, espiritualista da interpretação da filosofia, poderia ser um tema de convergência com o evento como um todo. Mas quando eu vi que eu estava numa mesa sobre arte, aí eu achei interessante também pegar esse conceito a partir da literatura grega, a partir de Homero. Porque, na verdade, Platão, embora ele seja um grande gênio filosófico, né? Ele é um grande nome, um grande marco na história da filosofia, ele é também um literato. A obra platônica é também uma obra essencialmente poética. Platão lida com conceitos que operam no campo da poesia e os transforma de modo a impactar a própria tradição literária grega e mesmo a língua grega, né? Daimon é um bom exemplo disso. Platão ele transforma a língua grega, levando-a para níveis de transcendência que a gente não encontra na poesia arcaica. Professor, qual a importância, o papel que essa filosofia clássica desses grandes pensadores, qual o papel que eles possuem nesse entendimento ou de uma evolução do nosso entendimento quanto a essa vivência do transcendente ou da espiritualidade? A poesia arcaica, ela oferece para a gente representações do ser humano que são bastante interessantes quando a gente se debruça sobre elas na perspectiva do contraste. Porque, embora existam elementos universais que dizem respeito à experiência humana no mundo, a partir de Homero, você vê também diferenças, porque quando a gente olha para a poesia arcaica, muitas vezes a gente não vê elementos de transcendência, a gente vê mais elementos de imanência, de corporalidade.
Então é interessante ver também a espiritualidade na perspectiva da corporalidade, porque essas ideias transcendentais sobre o ser humano, elas começam a ser mais evidentes na filosofia, especialmente em Platão. Então é interessante ver essas duas perspectivas. Vou dar um exemplo, o conceito de psique. Quando você pensa a psique, que seria a alma em Platão é um conceito filosófico. Esse é o conceito que está na base da nossa perspectiva de compreensão da alma posterior que a gente herda enquanto ocidentais. Mas a psique homérica, por exemplo, diz respeito a uma vitalidade do próprio corpo. Ou seja, quando você pensa no fenômeno da morte, por exemplo, a partir de Homero, você vê que existe a ideia de um Hades, de um mundo subterrâneo, para onde as psicais se destinam, mas aquelas psicai, aquelas almas, elas não são plenas como depois elas se tornarão na tradição que se inaugura com Platão, né? As psicai homéricas são mais simulacros ou sombras dos seres humanos. O que a gente vê depois, a partir da transformação que a filosofia platônica opera, é um entendimento da psique associada a uma espécie de identidade do ser humano também, né, junto com o seu corpo. Professor, o senhor chegou ao nosso conhecimento que o senhor é um profundo admirador, conhecedor do Esperanto também. Nós aqui da Legião da Boa Vontade estamos presentes no evento fazendo a cobertura. Nos dedicamos muito à valorização, à divulgação do Esperanto. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu fico muito contente de ser entrevistado por vocês, porque eu conheço o trabalho que vocês fazem de apoio e de sustentação do Esperanto no Brasil. Eu sou esperantista desde a minha adolescência, foi a primeira língua que eu aprendi além do português, então o Esperanto para mim é parte da minha identidade como Fábio, brasileiro, esperantista. Durante muitos anos eu atuei de algum modo no movimento esperantista, hoje eu me vejo até bastante ligado ao movimento esperantista brasileiro. Para mim o Esperanto, ela não é somente uma língua, ela é uma dimensão da minha identidade e é também uma espécie de linguagem pela qual a gente pode operar na compreensão do mundo e no estabelecimento de pontes entre nós, seres humanos, né? Então, embora eu não atue profissionalmente com Esperanto, o Esperanto é uma parte essencial da maneira como eu me vejo hoje.